Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Câmara entrega título de embaixador da Oktoberfest ao fotógrafo Ingo Pens. Igreja Adventista do Sétimo Dia recebe homenagem por projetos que desenvolve com crianças e adolescentes. CCJ dá parecer favorável ao projeto de lei que dispõe sobre a padronização de ciclofaixas no município de Blumenau. Hoje é quarta-feira, 18 de outubro de 2017, o TVL Notícias está no ar. A Câmara entrega amanhã à noite a inédita Comenda Municipal do Mérito em Educação, professor Rubens Fredel. A homenagem foi aprovada em junho deste ano pelos vereadores, por sugestão do vereador professor Gilson. Vão ser homenageados 11 professores que atuam nas salas de aula de escolas públicas estaduais e municipais e escolas privadas. A entrega das comendas acontece amanhã, 7 horas da noite, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo aqui da TVL. Veja como foram os trabalhos nas comissões permanentes da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça deu parecer favorável ao projeto de lei de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, que dispõe sobre a padronização de ciclofaixas no município de Blumenau. Nós temos uma cidade que tem muitas vias, que tem hoje ciclofaixas e ciclovias, né? Nós temos o interesse de padronizar o sistema hoje que está meio conturbado na cidade de Blumenau, porque a ciclofaixa, ela na verdade, ela não traz uma segurança para os usuários das nossas bicicletas, os ciclistas da cidade de Blumenau, porque ela é somente pintada. E nós temos as ciclovias, que sim, ela é feita com gelo baiano ou com a proteção de concreto, que aí sim inviabiliza de qualquer veículo, moto, ou até mesmo os nossos motociclistas ou os carros de passeio, qualquer carro que venha utilizar as pistas de rolamento, aderirem ao processo da ciclovia. Por isso nós estamos querendo padronizar para trazer segurança aí a todos os ciclistas na cidade de Blumenau. A CCJ encaminhou 4 propostas de lei para análise jurídica da Casa. O projeto de lei, que dispõe sobre a fiscalização de trânsito por meio de radar móvel nas vias públicas do município, foi retirado da pauta para ajustes do vereador autor. Nós, na verdade, queremos fazer com que o sistema de monitoramento pelo radar móvel ele seja com identificação, no mínimo de 500 metros de distância, viabilizando mais segurança até mesmo para os agentes de trânsito e também para os usuários das pistas de rolamento na cidade de Blumenau. O que nós queremos é padronizar a questão, porque hoje os agentes de trânsito ficam muitas vezes uma distância muito curta, em que a velocidade é permitida aqui numa média de 60 e logo ali à frente diminui para 50, 40, como tem acontecido. E isso, sem dúvida, deixa os motoristas com dificuldades de saber qual a velocidade certa. Por isso nós queremos padronizar, quero que seja feita uma sinalização, aonde, que pontos que pode ser feito o processo do radar móvel, que é o popular secador de cabelo, e, sem dúvida, trazer mais segurança para os nossos usuários de veículos na cidade de Blumenau. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou também na reunião desta terça-feira à tarde o projeto de lei que dispõe sobre a padronização de ciclofaixas no município de Blumenau. A proposta recebeu parecer favorável. Acabou de passar um projeto do vereador Jovino que padroniza ciclofaixas aqui na cidade de Blumenau. Já teve um parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e não foi diferente agora na Comissão de Finanças, também teve um parecer favorável. Qual a sua opinião sobre essa ideia de padronizar a ciclofaixa? Eu acho importante até para que o condutor, o pedestre tenha sempre em mente que todas as ciclofaixas têm o mesmo padrão, com isso vai facilitar e muito o trânsito na nossa cidade. A Secretaria de Estado da Saúde abriu inscrições para o processo seletivo para a contratação de 466 técnicos de enfermagem. Os profissionais devem atuar nos hospitais públicos da Grande Florianópolis, Joinville, Ibirama, Mafra e Lages. O valor do salário chega a cerca de R$ 2.500. As inscrições devem ser feitas até quinta-feira da semana que vem no site que aparece aí no seu vídeo. E assista a seguir. Câmara entrega título de embaixador da Oktoberfest ao fotógrafo Ingo Pens. Igreja Adventista do Sétimo Dia recebe homenagem por projetos que desenvolve com crianças e adolescentes. TVL Notícias volta já.
pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta. A Câmara recebeu ontem novamente alunos da Fundação Pro Família do projeto Menor Aprendiz. Os jovens estiveram na sede do Legislativo conhecendo a estrutura e o funcionamento da Câmara. A Escola do Legislativo acompanhou a visita. Semana passada, alunos da Escola Victor Ehring também visitaram a Câmara e assistiram inclusive uma palestra do procurador aqui da Câmara, o Dr. André Huepke, que falou sobre as atividades da Câmara Municipal. Igreja Adventista do Sétimo Dia recebe homenagem da Câmara. Na última terça-feira, o plenário da Câmara foi palco de homenagem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelos projetos Clube de Desbravadores e Clube de Aventureiros, que a instituição mantém em vários países com o intuito de desenvolver habilidades e despertar interesse de crianças e jovens pela natureza. São cerca de 2 milhões de desbravadores ao redor do mundo e eles trabalham basicamente o desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e espirituais. A gente busca incentivar o desbravador, o garoto, o adolescente, a ser um cidadão melhor, a buscar conhecer melhor a natureza, o seu corpo, o meio em que ele vive, a ser um cidadão que honre a sua pátria. Então, buscando ensinar ele a importância de cuidar da sua cidade, da sua comunidade, o respeito à bandeira, aos símbolos cívicos também. Então, misturando aventura, brincadeira, a gente vai ensinando esses conceitos para eles. Esses clubes existem oficialmente desde 1950, como um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia e reúne crianças e jovens, meninos e meninas entre 10 e 15 anos de diferentes religiões. As principais atividades que envolvem os desbravadores com a sociedade são a conscientização e a ajuda ao próximo. Os desbravadores estão envolvidos em várias ações sociais. Conscientização contra, por exemplo, o cigarro, as drogas, as bebidas. Conscientização sobre a importância de manter as casas limpas contra os mosquitos da dengue, a Aedes aegypti e tantas outras coisas, né? Então, outras ações sociais muito importantes que o clube sempre está envolvido é em calamidades públicas. Assistencialismo a famílias carentes, o clube ajuda também. Recolhendo alimentos, o clube participa do projeto Multirão de Natal, que todos os anos arrecada alimento na comunidade para oferecer para famílias carentes e para instituições que necessitam também. Os pequenos Rafael e Eduardo já realizaram várias atividades com o grupo. Rafael é desbravador há 1 ano e Eduardo já faz 4 que frequenta o clube. E além de gostar do ensino bíblico, do contato com o meio ambiente, fazer nó em cordas também chama a atenção dos jovens. As atividades são legais, assim, a gente fica mais perto de Deus e a gente faz acampamentos, atividades, de vez em quando tem domingo elástico, é bem legal. Semana passada a gente foi no Campuri. Daí a gente praticou para várias provas do carrinho, tipo aquele lá que tá ali. Me ajuda muito porque tem coisas tipo que na escola eu não consigo entender bem e que o clube me ajuda a entender melhor. Tem coisas que tipo eu preciso aprender pra vida, tipo aprender a usar uma machadinha, um facão, e essas coisas aí, a fazer fogueiras. Eu aprendo um monte de coisa no clube. Eu sei fazer nós, que eu não sabia fazer antes, é bem legal. A homenagem atende ao requerimento do vereador Almir Vieira, que destacou a importância do trabalho da igreja no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Eles fazem ações sociais, eles têm um contato direto com a natureza. E acho que hoje é o que mais está faltando para as nossas crianças, para os nossos jovens, esse contato com a natureza. Está muito artificial, né? É muito computador, é muito celular. E aqui não, eles acabam deixando essa tecnologia de lado e aproveitando e aprendendo como é que é a natureza. O presidente da Câmara também reforçou a importância dos clubes de desbravadores na educação dos jovens. Uma atividade similar ao escotismo, mas que com todo um diferencial,
que também prima pelo cristianismo, pela educação em relação à família, à conduta, à ética, aos princípios cristãos e familiares. Então é de fundamental importância essa convivência entre o poder legislativo, entre as instituições de ensino, neste caso a Igreja Adventista, que também tem escola aqui no nosso município e prima também pela educação. Acompanhe agora os destaques da sessão ordinária. Durante o grande expediente desta terça-feira, foi entregue o título de embaixador da Oktoberfest de Blumenau ao fotógrafo e músico Ingo Penz, pela dedicação voluntária em mais de 3 décadas às tradições e ao turismo da cidade. O decreto legislativo que confere o título foi apresentado pelo vereador Zeca Bombeiro e aprovado por todos os parlamentares. O Ingo está não só divulgando a Oktoberfest, mas como acompanha e participa de todas as Oktoberfest voluntariamente desde a primeira, desde a época do Horácio Braun. Os dois andavam de bicicleta no Joaquim de Novembro, com um barrilzinho de chopp, já distribuíam o chopp gratuitamente. Então, nada mais justo do que a gente lembrar das pessoas que fazem o trabalho voluntário, que fazem um trabalho em prol de Blumenau, que vestem a camisa de Blumenau e que representam a cultura e a tradição de Blumenau. Então, por isso que nada mais justo de trazer o Ingo Penz para ser o nosso embaixador da Oktoberfest. Ao receber o título de embaixador da Oktoberfest, Ingo Penz agradeceu e, em seguida, afirmou que é uma honra servir a cidade. Recebi com surpresa, na verdade. Estava lá na Argentina, mas é um trabalho que já venho fazendo há muito tempo, trabalho de voluntário, divulgando a nossa tradição e a própria Oktoberfest. E então, surpresa, claro, foi isso. Mas com muito orgulho, como disse no discurso ali, entendi, farei o máximo ali para continuar fazendo exatamente o que eu estava fazendo até agora, divulgando a Oktoberfest ali pelos 4 cantos. É uma lustig nunca traurig, isso é exatamente uma frase que criamos em 1986, eu e o Horácio entendi, uma lustig quer dizer sempre alegre, ou nunca. Traurig, nunca triste. Então, sempre alegre e nunca triste, entende? Que é essa parte ali, entende? Viva! Nos pronunciamentos, o líder do governo na Câmara, vereador Silvio Zimmermann, parabenizou a organização da Oktoberfest pelo sucesso da festa até aqui. Cada ano que passa, a Oktoberfest parece se apresentar de uma forma melhor para a sociedade, para o blumenauense e para o turista. Eu tenho acompanhado, participei dos desfiles, que eu acho que são maravilhosos. É uma festa, uma celebração como poucas no Brasil, desfile de forma tão democrática, as pessoas lá participando, muitos blumenauenses participando, os turistas aproveitando. Eu só ouvi elogios ao desfile e também à festa. Mesmo com o aumento de público, né, que aconteceu neste ano, a festa continua organizada, tudo muito bem encaminhado, os pavilhões limpos. Eu mesmo tive a oportunidade de ir com meu filho de 3 anos de idade, que se divertiu, não tivemos nenhum problema, muito pelo contrário, ocorreu tudo muito bem durante os dias que eu fui com a minha família. Então, eu quero parabenizar toda a organização. O vereador Adriano Pereira demonstrou preocupação com alguns problemas recorrentes na cidade e o recente alagamento do terreno onde será construído o terminal do Água Verde. Uma delas com relação aos moradores da rua Carlos Kuhlmann e Otto Wagner, na região do Água Verde, que sofreram alagamento de suas residências, problemas lá que precisam ser resolvidos com relação à tubulação pluvial. Também a questão da preocupação dos moradores e o entorno, de onde está sendo feita a terraplanagem para a construção do novo terminal do Água Verde, ali com as imagens que a gente trouxe ali, o vídeo inclusive, preocupação muito grande, né, com a chuva de sexta-feira, aquilo se transformou um rio naquele local, e a preocupação que existe aqui com implantação de tubulações, galerias ali, vai estrangular ainda mais as águas no local, e aí essas águas podem invadir comércios, empresas, residências. Então tem que ser revista essa questão antes da construção do terminal, para depois não dizer que, né, não houve tempo de ser revista situações prevendo esses problemas. O vereador do Partido dos Trabalhadores também falou sobre a instalação de uma antena de telefonia celular no bairro da Velha Grande. Primeira antena fixa daquela comunidade, até porque a gente teve já uma conquista que é a móvel, que está ali no Caique, mas só atendeu uma pequena parte do bairro. Agora a expectativa da implantação da antena fixa, que é uma torre de cerca de 50 metros, deve irradiar um bom sinal em toda aquela comunidade. Para nós realmente é um sonho que está se aproximando da sua realização, da mesma forma na Itopavazinha, que são as 2 tratativas que a gente fez, da Velha Grande e da Itopavazinha. Obviamente vamos continuar reivindicando para outras comunidades ainda sem sinal de telefonia. E por fim, a gente relatou aí algumas situações que também ocorreram devido à forte chuva da última sexta-feira, algumas já sendo atendidas pela Secretaria de Serviços Urbanos, a qual a gente agradece, e outras ainda
pendentes que a gente tem encaminhado para o conhecimento do poder público precisam ser resolvidas. O presidente da Câmara, vereador Marcos da Rosa, parabenizou o jovem blumenauense Rafael José da Silva, estudante de medicina, pelos esforços e dedicação aos estudos. Esse menino é um exemplo aqui para a nossa cidade e ele leva o nome de Blumenau porque ele mesmo estudando em escola pública, ele passou para a Faculdade de Medicina em São Paulo, para a USP, e agora foi selecionado para um intercâmbio na Faculdade de Boston, Harvard, a Universidade de Harvard de Medicina. Então, isso é um exemplo de superação, de esforço e um espelho para todos os jovens e adolescentes que pensam em vencer na vida. Porque muita gente se entrega à drogadição, as pessoas se entregam ao fracasso, desistem de lutar porque se sentem fracassadas, às vezes, por não terem vindo de uma família mais abastada. Então, fica aqui o exemplo, fica aqui também a nossa homenagem, eu repito, a todos os estudantes blumenauenses, aos jovens que se esforçam e, assim como esse menino, vão levar a cultura germânica, a cultura blumenauense, a cultura desse povo trabalhador e ordeiro que é o povo blumenauense. Esse ano, Blumenau não vai ter o FENATIB, o Festival Nacional de Teatro Infantil. O anúncio foi feito pela Fundação Cultural e o Instituto de Artes, que são os promotores do evento. A 21ª edição do FENATIB estava agendada para acontecer entre os dias 10 e 17 de novembro, mas os organizadores alegaram dificuldade em captar recursos. Por isso, o festival foi transferido para ano que vem e a data ainda vai ser definida. E nesta quarta-feira, então, a circulação marítima começa a perder intensidade e, consequência disso, maiores aberturas de sol e também a elevação da temperatura máxima, que nessa quarta atinge até os 29 graus. Então, a gente inicia o dia aí com mínima mais amena e durante a tarde calor de até 29 graus, com presença de nuvens e aberturas de sol. A tendência para quinta-feira é de mais calor ainda e retorno da chuva aqui em Blumenau. Com a previsão do tempo, direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. A partir de hoje, a TVL apresenta mais um Nosso Agente inédito e essa semana a entrevista com o ex-vereador Rufino Saibt. Lembrando também que hoje à noite tem desfile da Oktoberfest na rua 15 de novembro. O desfile começa às 7h30 da noite de hoje. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!